Oi, Mili, tudo bem? Boa noite. Tô colocando aqui o tema da nossa live. Tá dando para me ouvir direitinho? Vamos esperar o pessoal chegar. Paulinha maravilhosa. Pessoal, boa noite. Hoje é a nossa terceira live da série Dores Emocionais. Eu fiz um questionário. Boa noite, Márcio. Eu fiz um questionário essa semana. Estão me vendo? Deu uma pausa aí. Até a Lídia tá aqui, hein, Paulinha? Vamos lá. Tava dando uma falha aqui na conexão, espero que ela tenha estabilizado. Então eu fiz uma pergunta lá no meu stories, que era sobre qual é a sua dor emocional. Oi, primo. Oi, Beto. Oi, Glau, Tati. E é tão interessante como eu publiquei algumas respostas e diante de todas elas eu escolhi falar sobre rejeição, porque a rejeição ela afeta todos os outros aspectos da nossa vida. Então eu escolhi falar sobre rejeição hoje com vocês. E não tem muito o que florear. Eu espero que vocês se sintam à vontade para fazer as perguntas de vocês. Essa live é mais de perguntas e respostas, mas eu vou introduzir o assunto e eu espero que vocês entendam. A primeira coisa é que dores emocionais doem tanto quanto dores físicas e elas necessitam ser respeitadas. Entre elas, a dor da rejeição. É tão interessante como parece para a pessoa que foi rejeitada que isso aconteceu da noite para o dia. Mas a verdade é que não. A verdade é que a rejeição, ela dá sinais. A rejeição, ela não começa no momento em que você percebeu que essa pessoa foi embora. A rejeição ou o término de um relacionamento, ele começa a se estabelecer cerca de 6 meses antes. Existem algumas teorias aí que dizem que se a gente for pegar a linha do tempo do relacionamento, 6 meses antes ele já começou a dar alguns sinais. Entretanto, é tão interessante que ser humano ele tem uma incrível dificuldade de lidar com perda. A gente não tem capacidade emocional de lidar com perda, a gente não aprendeu a lidar com isso. E eu quero que fique bem claro aqui no começo dessa live que quando eu falo de rejeição, nessa live especificamente, eu não quero abordar somente a rejeição nos relacionamentos amorosos, afetivos. A gente pode pensar na rejeição em amizades também, né? Ah, porque me trocou. Então a gente tem muito essa questão, porque fulana me trocou, o que aconteceu? A rejeição acontece sim no dia a dia. Entretanto, as pessoas, elas têm uma incrível dificuldade, primeiro de observar, porque existe uma instância reguladora na vida das pessoas que é o orgulho. E é tão difícil falar disso, porque eu até brinco em sessões, eu falo assim, olha, 30 segundos sem orgulho, zero orgulho. Você fica com o celular 24 horas por dia, aproveita e aperta o cronômetro e coloca 30 segundos. E fica de frente para essa pessoa, para o seu marido, para sua esposa, para o seu amigo ou para a sua amiga. E 30 segundos sem orgulho, o que você diria para essa pessoa? O que você pensaria dessa situação? Será que ela acabou? Será que essa amizade acabou da noite para o dia? Será que esse relacionamento acabou da noite para o dia? Ou será que o seu orgulho foi a sua cegueira e você achou que era tão impossível
que esse relacionamento acabasse. Poxa, mas eu fiz tudo certo, eu dei tudo melhor para essa pessoa, eu aceitei, atendi todas as solicitações dela, como eu. Como isso foi acontecer com esse relacionamento que parecia tão perfeito? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa perceber o seu orgulho, o nosso orgulho, o meu orgulho. Eu também já passei por isso. Eu tô aqui, não é porque eu sou psicóloga que eu sou imune à rejeição. Então, todos nós que estamos nessa live já sofremos rejeição, a gente já ficou se perguntando 1000 dias por que isso foi acontecer, por que eu precisei passar por isso e aonde foi que eu errei. A primeira coisa que eu quero te dizer é que você não errou. A segunda é, comece a observar os sinais e deixe de lado o seu orgulho primeiro consigo mesmo, consigo mesma. Porque a outra pessoa também tem o direito de escolha. Não é um relacionamento, não é um contrato com o capeta, é uma escolha. A pessoa está do seu lado porque ela escolheu. Assim como você também escolheu estar ao lado dela. E assim, olha que triste isso, como você também escolheu andar por aí de mãos dadas com o seu orgulho, achando que você passaria incólume a qualquer situação, a qualquer colocação errada, a qualquer forma de se relacionar com essa pessoa, porque você tem a certeza que ela nunca vai embora ou que ela gosta demais de você. Então, o orgulho, ele se torna a nossa cegueira. Ele se torna uma armadilha da mente que faz com que a gente destrua relacionamentos importantes. Então, comece a notar o quanto dentro do seu relacionamento você ainda usa de orgulho. Eu estou falando no singular, estou falando do seu relacionamento, mas eu quero que vocês escutem e leiam isso no plural. Nós temos vários relacionamentos na nossa vida. Relacionamento amoroso, familiar, relacionamento de amizade. Então, quando você se sente rejeitado ou rejeitada, pega a linha do tempo e veja o quanto esse relacionamento já se desgastou ou o quanto você já foi orgulhosa ou orgulhoso e acabou deixando passar detalhes importantes em nome do seu próprio orgulho, tá? O orgulho não vale a pena, o orgulho te detona, o orgulho te coloca para baixo. Então, eu falei sobre orgulho, eu quero falar sobre uma outra coisa que vem logo em seguida ao orgulho, que é a aceitação, que é uma coisa tão difícil, que assim, imagina, eu nunca vou aceitar tudo que essa pessoa fez, eu não vou aceitar que essa pessoa foi embora, eu não vou aceitar que essa pessoa simplesmente virou as costas e não me deixou com nenhuma explicação. A primeira coisa é assim, a gente não sabe o que está acontecendo com essa pessoa. Segundo, você só pode saber da sua moral, da sua conduta e dos seus valores. O do outro você acha. Você acha mediante o que ele te falou, o que ele te contou. É por isso que a gente se surpreende, porque olha só que interessante, se a gente passa a vida inteira sem se conhecer, por isso que a gente faz terapia, para se conhecer melhor, a gente precisa da ajuda de uma outra pessoa, né, Andréia? Andréia, minha colega, minha amiga maravilhosa, psicóloga, que está aqui também nessa live contribuindo. Se a gente passa a vida inteira sem se conhecer e precisando de ajuda de uma psicóloga, um psicólogo para nos ajudar nesse processo, né? Como você quer afirmar com todas as letras que você conhece, que você tem mapeado o outro? O jeito que o outro tem de agir, o jeito que o outro tem de pensar. Você não sabe. Então é assim, o outro tem o direito de escolher estar com você, aceitar essa relação, e o outro também tem o direito de escolher ir embora. E você não é uma árvore, você não precisa ficar plantado ou plantada na sua vida esperando uma explicação porque ainda não te satisfez todas as evidências que você teve ao longo desse tempo até esse relacionamento terminar, né? Então, um baita de um orgulho que você de repente carrega por não aceitar que essa pessoa simplesmente virou as costas. E outra coisa, pare agora de romantizar pessoas tóxicas, porque muitas vezes
Eu não sei se vocês já passaram por isso na vida ou se conhecem alguém que passa. A pessoa está num relacionamento completamente abusivo, completamente tóxico, e o outro que está ali coloca, ele romantiza isso. Ah, não, mas eu só tô fazendo isso porque eu te amo. Eu só tô te apontando esse erro porque eu não quero que você passe vergonha. Se eu fosse qualquer um, se eu não estivesse nem ligando pra você, eu deixava você passar essa vergonha aí na rua, eu nem te avisava nada, mas como eu te amo, como eu quero que você fique bem, que você seja feliz, então eu só tô te dando esse toque. Mentira! Mentira! Essa pessoa tá sendo um imenso egoísta. Tá pensando só nele e você tá caindo nessa porque você quer, entendeu? Então é assim, muitas vezes a gente sofreu uma rejeição, a gente tá sentindo essa rejeição, essa pessoa foi embora, só que ela deu sinais, ela foi tóxica esse relacionamento inteiro, e outra, você foi permissivo ou permissiva. A hora que a pessoa foi embora, ela já te deu um monte de razões, um monte de porquês que ela não queria estar ao seu lado, e de repente você não entendeu, não se enxergou, não percebeu a toxicidade desse relacionamento. Olha só que interessante, existem relacionamentos de amizade aonde uma amiga, um amigo, não vamos falar de amiga, que mulher é mais fácil nessa. Uma amiga não pode sair e postar uma foto com uma turma aí. Foi beber uma cervejinha com umas amigas, um suquinho com umas amigas. Aí tem uma que não foi e manda mensagem no WhatsApp logo em seguida. Ó, legal, hein? Nem me convidaram. Como se você tivesse a obrigação, como se eu tenho uma turma de amigos, eu tenho toda vez que eu saio, eu tenho que convidar a turma inteira, senão o dodói da turma vai se sentir mal. Gente, ninguém é obrigado a nada. Começa daí. Se você se sentiu rejeitado ou rejeitada de repente pela sua turma de amigos, chega nas pessoas de uma maneira assertiva, tá cheio de curso aí de comunicação eficaz, fala assertiva, chega nessas pessoas e conta, olha, isso que você fez, eu vi a foto e fiquei chateada porque eu queria estar lá. Conta de uma outra maneira para essa pessoa. Essa pessoa tem esse direito. Essa turma de amigos tem o direito de se reunir e muitas vezes não é pessoal. Para de achar que tudo é pessoal. Você não é o alecrim dourado, sabe? Muitas vezes não é nada pessoal mesmo. As pessoas se encontraram. O que será que aconteceu para de repente esse encontro de amigos ocorrer? Tá todo mundo ali e você não? Não sei, pergunta. Antes de apontar seu dedinho, vai lá e pergunta para outra pessoa. Sabe? Agora, em relação aos relacionamentos afetivos, olha só que interessante. De repente eu tenho um relacionamento com uma pessoa que já tem outra pessoa, tá? Ninguém nunca ouviu falar disso, né? Eu me apaixonei por alguém que estava num outro relacionamento. E aí essa pessoa fala assim, me espera. Espera porque eu tô me decidindo, eu vou ficar com você, vai dar tudo certo, eu só tô resolvendo a minha situação aqui e nunca se resolve. E nunca se resolve, essa situação vai pra frente. E você fica ali esperando, e você fica ali na prateleira, prontinha para quando essa pessoa vai resolver um dia acordar e falar assim, opa, fulano tá ali, deixa eu tirar da prateleira e chamar pra minha vida. Isso provavelmente não vai acontecer. Mas se acontecer, e até isso acontecer, espere vivendo. Não espere plantado ou plantada. Muita gente fica esperando o outro plantado. Além do outro não se decidir, além do outro ficar lá te cozinhando, né? Ainda fica te intoxicando, te prometendo que um dia vai chegar e de repente te proibindo ou te gerando culpa porque você está saindo enquanto ele ou ela está decidindo a vida, porque você prometeu estar com ele ou ela e de repente está saindo ou está vivendo enquanto ele está sofrendo, morrendo naquele relacionamento que ele ainda não decidiu. Espere vivendo, não espere ali guardado na prateleira. Ame-se,
Ame-se um pouquinho mais. Quando você decide permanecer em um relacionamento, perceba também quais são as suas permissões. O outro não vai folgar com você, o outro não vai fazer com você o que você não permite. E eu quero te dizer uma coisa: você não tem culpa por essa rejeição. Você tem responsabilidade, às vezes, por não ter observado os sinais. Porque de repente você não acreditou que essa pessoa fosse embora. Porque você não acreditou que essa amizade fosse terminar dessa forma. Porque você não percebeu o quanto o outro te intoxicava com perguntas. Quantas vezes esse outro de repente te printou mensagem: ah, olha aqui, para te mostrar o quanto você era legal antes, quantas promessas de amor você fez para te mostrar o quanto você mudou agora. Isso é uma baita sacanagem. Baita sacanagem. Depois de uma briga, ou para provar que tem razão, vai ali e printa o que você falou, como se você não tivesse direito de mudar de opinião. Ou como fosse, de repente, querer te provar o quanto você prometeu, fez juras de amor, e que agora, de repente, você está no bar comendo, sei lá, qualquer petisco com uma amiga. Você não é obrigado, você não é obrigada a nada. Então, fortaleça a sua autoestima. Fortaleça o seu amor próprio. E uma coisa bem importante é saber que quando a gente aprende a se amar, a gente aprende a entender que a gente erra também e tá tudo bem. O outro vai errar, mas você vai errar também. Só que nunca, nunca se largue em nome do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar. Nunca se largue. Nunca se despersonalize em nome do que o outro está te solicitando. Primeiro, quando eu chego com uma solicitação para você, para e reflete. Isso é uma demanda de quem? É minha ou é do outro? Em nome de que eu estou fazendo isso? Eu preciso dar essa resposta de pronto para essa outra pessoa? Isso vai me fazer bem? Porque muitas vezes a gente está numa relação e a gente começa a agir de uma maneira ali, parece que coloca tudo, toda a necessidade do outro na frente dos nossos valores, meio atabalhoado, meio sem pé nem cabeça. A gente vai fazendo as coisas, quando vê, já está se enfiando aí numa outra confusão. Para e pensa o quanto essa solicitação do outro faz sentido para você, tá? Ninguém é perfeito, nem eu, nem você, nem quem você escolhe para estar na sua vida. Então, cuide das suas permissões. O outro só vai fazer com você o que você permitir. O outro só vai se folgar com você a partir do primeiro passinho, da primeira jogadinha para fora da bacia que ele deu, ou que ela deu, e você fingiu que não viu, e você não traçou, não deixou claro seus limites de opa, você só vai estar aqui, daqui para frente você não vai mais, eu não preciso disso. Medo, né? Uma das dores emocionais que me pediram para falar também foi sobre medo. Eu vou fazer uma live só sobre isso também, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando, aí tá todo mundo muito quietinho. Eu sempre tenho dificuldade de ver o que vocês estão falando, porque essa tela aqui do Instagram é bem ruimzinha. Gente, tá todo mundo quieto, o que acontece? Paulinha tá falando que nunca é da noite pro dia, isso aí, nunca é da noite pro dia. A gente precisa, então, se atentar para os sinais, que foi o primeiro tópico que eu falei. Pessoal, aproveitem agora para mandar as suas dúvidas. Tem gente me perguntando aqui, como curar? Eu acredito, Gláucia, que eu já respondi. Primeira coisa é você entender quais foram as suas permissões, qual foi o seu papel diante disso tudo, aonde que os sinais já foram dados que você não observou, e mais ainda, o quanto de repente o orgulho pode estar interferindo, porque quando a gente pergunta assim, como curar, não estou falando de você, estou falando no geral.
Quando a gente pergunta como curar, a gente de repente quer que a resposta pela rejeição, a resposta por essa pessoa ter ido embora, apareça magicamente, que isso te satisfaça. Vamos entender que de repente essa resposta já apareceu, essa resposta já foi dada e a questão toda é que isso não te satisfez. E aí, assim, não existirá resposta mágica nem cura mágica, porque quem não aceitou o motivo, a razão, foi você, vamos dizer assim. Então, se eu estou me sentindo rejeitada, eu tenho que entender que muitas vezes eu não vou ter a razão dessa pessoa, mas eu vou ter um conjunto de atitudes, eu vou ter um conjunto de acontecimentos que contribuíram para o término dessa relação, seja ela amorosa, seja ela de amizade ou mesmo um rompimento entre membros da família, tá? A gente tem que entender que o ser humano não sabe lidar com perda, não sabe lidar com frustração e mais ainda, é por isso que tem tanta gente ansiosa hoje em dia. O ser humano não sabe lidar, odeia lidar com imprevistos. Então tudo que sai do script, tudo que sai do meu plano, tudo que sai do meu controle, eu fico ensandecida, eu fico louca da vida, eu quero matar o mundo, eu fico ansiosa porque eu quero retomar esse controle, tá? E uma coisa que eu sempre falo em live de ansiedade e nas minhas sessões a gente nunca vai controlar a ansiedade, porque a ansiedade é um sentimento, é uma emoção, e uma emoção a gente não controla. O que a gente controla é a maneira que a gente vai gerenciar isso, como a gente vai gerenciar a nossa postura diante disso, para aí sim viver de uma maneira mais adequada e mais feliz. Agora, em relação à cura da rejeição, a rejeição não existe cura, porque a rejeição ela é um sentimento seu que ela decorre, ela vem junto de mãozinha dada, como a tristeza, como a depressão, como a inconformidade. Então vamos pensar que a rejeição é um pacote, né? Então, para eu curar essa sensação aí de rejeição, essa dor emocional que é a rejeição, eu tenho que curar o pacote inteiro, né? Falar simplesmente de rejeição, eu tô sendo quase leviana. Se eu falar, tem a cura da rejeição, não, é a cura de um pacote. Eu não me sinto rejeitada, simplesmente rejeitada. Eu me sinto triste, eu fico brava, eu fico com raiva, muitas vezes eu me sinto impotente, muitas vezes, na maioria das vezes, né, para não falar 100%, eu me sinto impotente. Então é um pacotão para ser resolvido. Só que se eu não tiver a quebra do orgulho, que é um dos principais sentimentos, é um dos principais venenos, se eu não tiver isso, se eu não for buscar essa ajuda, olhar para mim, entender que eu fui muitas vezes orgulhosa por não aceitar esse motivo da rejeição, não aceitar o motivo do outro ou da outra pessoa ter ido embora, e olha, eu vou seguir em frente, eu vou viver minha vida, você vai ficar arrastando essa corrente para sempre e não vai resolver, porque talvez nenhuma resposta, nenhuma resposta mesmo seja suficiente para resolver esse pacotão seu. Então é pouquinho a pouquinho. Então, se eu sofri uma rejeição, eu vou tratar a minha tristeza, a minha raiva, tudo que está associado, tudo que está dentro desse pacote, tá? Não sei se eu te respondi, mas enfim, vamos lá. A rejeição acontece no dia a dia, Mili falando, é isso aí, a rejeição acontece no dia a dia. São pequenas atitudes, então se você passou por isso com amizade, com relacionamento afetivo, pega a linha do tempo. Na tua linha do tempo, você vai encontrar momentos onde essa pessoa deu sinais, onde essa pessoa fez solicitações absurdas e onde também você permitiu, tá? E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, eu não posso ser só egoísta, eu não posso ter, vamos supor que essa seja uma reguinha, em uma ponta eu tenho a total sensibilidade, nossa, abnegação, e na outra eu sou super egoísta, eu sou insensível, eu não quero me relacionar com ninguém. Então, para eu curar a minha sensação de rejeição, para que isso nunca mais aconteça comigo, nossa, eu nunca mais vou passar por essa situação, eu vou virar um insensível,
meu coração vai virar pedra. Isso daí é pura balela, isso daí não existe. Uma pessoa que é totalmente insensível tem muito problema relacional, aliás, nem se relaciona, né? Então, eu não quero, tanto na terapia quanto aqui na live, eu não quero que vocês entendam o que eu tô dizendo como, eu não posso permitir eu não posso fazer tudo que a outra pessoa quer, então eu vou olhar só pra mim, eu vou ser egoísta. Ter amor próprio não é ser egoísta nem mal educado. Ter amor próprio é você perceber os seus valores e, diante dos seus valores e dos seus princípios, você escolher os seus passos, tá? Para você não agir cegamente diante da necessidade só do outro. Quanto mais você faz, quanto mais você se transforma para ser somente o que o outro quer, mais você se perde, mais você afasta esse outro. Porque o outro, na hora que ele te escolheu para ser amiga, amigo, namorado, esposa, enfim, não interessa, ele escolheu por quem você é, pela novidade que você traz para a vida dele ou dela. Então, se você começa a se moldar para ser exatamente do jeito que essa pessoa quer, perde a graça, tá? Ninguém fica super apaixonado por se olhar no espelho. Então, vamos trabalhar na nossa autoestima, no nosso amor próprio, de acordo com isso que eu falei. Deixa eu olhar aqui. Paulinha falando que nunca é da noite pro dia. O orgulho atrapalha, isso eu já falei. Pati, cheguei aos 48 anos vivendo assim, cheia de orgulho, não vale a pena. É isso aí, Pati. Quanto mais orgulho a gente tem, mais a gente afasta as relações. E quando eu peço para as pessoas botarem um cronômetrozinho dos 30 segundos de zero orgulho, normalmente logo em seguida eu falo assim, diante dessa situação, essa aí que você está vivendo, que você pensou agora, se você tivesse zero orgulho, zero, eu sou de repente uma fadinha que coloco ali um pó mágico e zero o seu orgulho. As pessoas ficam me olhando com uma cara, ou não sei se elas acham que eu tô doida no meio da sessão, eu não sei o que acontece. Aí eu falo o seguinte, dá raiva, né? Você percebeu o que você falaria ou o que você pensaria se você tivesse zero orgulho. Normalmente é uma coisa assim, eu não acredito que eu falaria isso ou que eu pensaria dessa forma se eu tivesse zero orgulho. Não vou contar, não vou falar mesmo. Não vou. Sabe por quê? Porque se eu falar com zero orgulho com essa pessoa, eu vou parecer fraca ou fraco. E a gente não perde nunca por demonstrar carinho, demonstrar amor ou por ser sincero de um jeito assertivo, de um jeito amoroso, tá? Você não precisa ficar tacando na cara da outra pessoa de uma forma que vai doer. A gente sabe quando vai machucar o outro, tá? A maioria das vezes. Deixa eu ver aqui. Mili, Ana Paula. Linda. Como fortalecer o amor próprio? Primeiro, Tati, é o seguinte, é o que eu falei, acredito que eu já tenha respondido um pouquinho, mas vamos reforçar. Para a gente fortalecer o amor próprio, primeiro é importante você se voltar para si mesma. O que é importante para mim? O que eu realmente quero? O que a Tati realmente quer? Porque é tão interessante que a gente consegue mapear o outro. A gente sabe o que o outro gosta, a gente sabe o que o outro quer, a gente sabe a comida preferida. Mas se eu te perguntar, ou se eu perguntar para qualquer pessoa dessa live, o que você quer, o que você gosta, qual é o seu objetivo nisso, normalmente as pessoas travam. Porque a gente tem uma incrível facilidade para colocar no mesmo pacote amor próprio de egoísmo. E uma coisa não tem nada, absolutamente nada a ver com a outra, tá? O amor próprio é aquilo que faz com que eu entenda, perceba e exerça os meus valores, exerça os meus princípios e que diante da solicitação de uma outra pessoa, primeiro eu vou comparar o que faz sentido para mim, eu vou comparar com os meus pilares, eu não vou deixar ruir os meus pilares principais em nome do que essa outra pessoa está me solicitando. Então, desde que eu não me prejudique,
tá? Não é ser egoísta. Desde que eu não me prejudique, desde que eu não fira os meus valores, eu posso então me ajustar e entender e atender essa solicitação dessa outra pessoa. Entretanto, uma das armadilhas do amor próprio é você ficar se comparando com o outro. Ou é tão interessante que em relacionamentos é muito fácil da outra pessoa virar para você e falar assim: ah, mas eu não faria desse jeito se eu fosse você. Eu fazia XYZ. Tá, você faria. Eu sou uma outra pessoa, com uma outra criação, com outros valores e crenças, e pode ser que eu pense diferente. Que tal a gente conversar de uma maneira mais adequada para a gente entender se dá para chegar no meio termo? Então, Tati, primeira coisa, tenha clareza dos seus valores e princípios. Segundo, não coloque no mesmo pacote amor próprio e egoísmo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Terceiro, pare de se comparar com a vida do outro, com o Instagram do outro, com a rede social do outro. Pensa, em quarto lugar, quantas vezes você já esteve naquela situação e que você conseguiu dizer não, ou em situações semelhantes. Aprender a dizer não para as coisas que realmente te prejudicam, te fortalecem e te levam sim ao maior autoconhecimento, porque quanto mais a gente percebe as nossas permissões, mais a gente percebe que a gente pode negar e o outro que vai ter que lidar com esses nãos. O outro que vai ter que lidar com o fato de repente, a gente não está sempre de acordo com ele ou com ela, tá? Então, amor próprio ajuda a gente a ser mais feliz. A gente precisa se conhecer mais. Desenvolvendo o autoconhecimento, a gente também desenvolve o nosso amor próprio. Conhecendo os aspectos da nossa personalidade, a gente também se autoconhece, né? A gente também se conhece e também desenvolve, então, o nosso amor próprio. Depois, Tati, me chama no WhatsApp que eu vou te mandar um questionário de personalidade, tá? Eu mando para você se conhecer um pouquinho mais. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando mais. Tenho dificuldade de dizer não, tenho conseguido melhorar isso depois da terapia. Olha aí, Mili. A terapia é um processo muito interessante, eu até postei isso outro dia. A terapia é um processo muito interessante, onde você percebe que o maior responsável pela sua vida ou pelas suas dores, muitas vezes nem é o outro, é você e suas permissões, né? Olha só a Dani, linda, maravilhosa, também te amo, tô no aeroporto esperando meu voo e tá vendo a live, olha que legal a Dani. A Dani tá aprendendo muito sobre amor próprio também, viu? Depois você fala com a gente um pouquinho. Claro que pode, Mili, me chama, depois eu te mando, me chama lá, me chama que eu mando. Quem não conseguir me chamar no WhatsApp, pode me chamar no direct, que daí eu mando o númerozinho do WhatsApp e eu mando pra vocês esse teste, tá? É um questionário de personalidade bem legal, viu? Gente, a terapia não é muito interessante que a terapia é algo que as pessoas ficam com medo. Tem gente que me fala assim: eu tenho tanta vergonha de te falar isso. Gente, pelo amor de Deus, se tiver vergonha de falar para terapeuta, vai falar para quem? Quem que vai te ajudar? Você está lá no processo. Olá, Priscila, sou muito carente de atenção e diálogo com o meu marido. Por que será? Priscila, o teu marido, depois, veja se ele também não tem essa mesma carência que você. Às vezes, o que a gente precisa do outro, o que a gente está sentindo falta do outro, muitas vezes é exatamente isso que ele está precisando na gente e que ninguém se conversou, viu? Então comece a observar se de repente isso é uma necessidade só sua ou pode ser do outro também. Isso é muito importante. Gente, uma coisa que eu quero falar muito para vocês é assim: tudo que nos incomoda no outro, muitas vezes está dizendo sobre algo nosso. Só que, isso é frase batida, só que muitas vezes as reclamações que o outro faz a nosso respeito dizem exatamente sobre ele. Então,
sei lá, você é muito, sei lá, vamos falar de egoísmo, você é muito egoísta, a pessoa vira pra você e fala, você é muito egoísta. Tá falando, para e pensa, se isso que ele ou ela tá enxergando em você tá dizendo mais sobre ele ou ela do que sobre você. Às vezes o egoísta é essa pessoa que tá te apontando o dedo, né? Às vezes a pessoa que não gosta de conversar, Priscila, é porque não sabe, é porque tem medo, é porque tem alguma trava, é porque tem alguma outra via de acesso, às vezes não quer conversar, mas lida muito bem com mensagem escrita, né? As pessoas são diferentes. Mulher gosta mais de conversar, mais de ir no verbal do que homem normalmente, né? As pessoas têm via de acesso de informação, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais sinestésico. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu passo o dia atendendo, mas quando eu não estou atendendo, eu estou vendo palestra, eu estou fazendo curso, só que eu não consigo ficar olhando para a tela da palestra o tempo inteiro, porque eu durmo, eu nem presto atenção. Eu entendi que a minha via de acesso é auditiva, então eu escuto a palestra enquanto eu jogo um joguinho, eu escuto a palestra enquanto eu faço um desenho, eu faço outra coisa, e aí entra. Então muitas vezes as pessoas entendem e param, se aquietam muito mais lendo uma mensagem, não é pra ficar tendo DR, né, no WhatsApp, pelo amor de Deus, mas às vezes é colocar uma ideia que você não está conseguindo verbalmente, ou porque a outra pessoa não está disponível para ouvir, mas por mensagem vai, por escrito vai. E tem outras pessoas, outros casais que funcionam muito bem no toque. Então a outra pessoa precisa que você toque nela enquanto você conversa. Faça carinho, fulano, preciso falar com você. Quero conversar, quero te contar uma coisa. Às vezes com carinho físico vai bem interessante essa conversa, tá? Então, pessoal, nem sei que horas são e o meu reloginho tá no home office atendendo paciente, que é meu marido que fica aí me controlando. Então, eu sei que daqui a pouquinho a gente já vai encerrar a live, mais uns 7 minutinhos aí no máximo a gente vai encerrar. Isso aí, Priscila. Se a outra pessoa funciona mais por escrito, gente, vamos usar o que a gente tem. Vamos usar as ferramentas que a gente tem. O outro conta pra gente o tempo inteiro como funciona com ele. O outro conta pra gente o tempo inteiro como dá certo daquela forma conversar. Então, se você percebe que o outro funciona muito mais por WhatsApp, usa o WhatsApp, caramba. Tá tudo certo, não tem problema não. Lu, passei pelo processo de traição. Desde então, estou muito ansiosa e triste. Isso é normal ou é falta de autoestima? É normal, mas assim, diante de um processo de traição, a nossa autoestima, ela cai mesmo, que a gente fica se perguntando, meu Deus, que legal esse tema. Nossa, eu vou fazer uma live só sobre isso, acho, gente. A nossa autoestima cai, vamos lá. A gente fica lá no chão, arrasada, com a língua de fora. Só que a traição, ela diz mais sobre a outra pessoa do que sobre você. Por que ela me traiu? O que eu fiz de errado? Muitas vezes você não fez nada de errado. Muitas vezes a conduta moral dessa pessoa é que é duvidosa, tá? Porque poderia ter chegado para você, poderia ter falado, enfim, mas isso diz mais sobre a outra pessoa do que sobre você. A gente fica se perguntando aonde foi que eu errei, se eu tivesse feito de X ou Y forma, se eu tivesse me atentado a tal... Nossa... Vocês estão ouvindo que tá caindo, tem cachorro latindo, tô em casa. É isso aí, vida que segue. Vamos aprender a lidar com esses imprevistos. Então vamos lá, a gente fica se questionando o que a gente fez para errar, o que a gente fez para ser traída, o que a gente fez para que essa pessoa... Gente, esse cachorro tá latindo demais, né? Tá latindo demais, não sei se vocês têm cachorro, mas a minha late demais. Mas vamos lá. O que eu fiz para ser traída? Muitas vezes você não fez nada.
muitas vezes essa pessoa já te dava sinais, muitas vezes essa pessoa já estava infeliz, muitas vezes essa pessoa já entrou nesse relacionamento pela metade, já entrou nesse relacionamento despreparado ou despreparada. Entende? Então muitas vezes não tem nada a ver com você, muitas vezes tem uma relação direta com essa pessoa sim, tá? Com a moral dela, com a conduta dela e não com o fato de você ter errado ou você ter acertado. Falo muito o que necessito por mensagens. Aqui o diálogo pessoalmente é mais difícil. Então escrevo vários textões e estão surtindo bons efeitos. Olha aí, Carininha, contando que por texto a coisa vai. Gente, eu vou fazer uma live, um grupo fechado ainda sem internet, mas tá tudo certo. A gente dá conta que eu tô falando aqui. É por isso que cai a conexão, porque eu tô falando um negócio mega interessante. Então o que acontece é, muitas vezes eu fico pensando aqui, eu vou fazer uma live, um grupo fechado só para mulher. A gente vai discutir todos esses problemas, vai contar uma para outra o que cada um tá fazendo ali que tá dando resultado. Por mensagem vai, tá? Por mensagem dá certo, por mensagem muitas vezes o outro compreende melhor. Não adianta ficar tendo DR, sabe por quê? Porque às vezes numa DR, você vai ver a pessoa virando o olho, você vai ver a pessoa fazendo o bico, você vai ver a pessoa bufar, você vai ficar muito, muito brava junto com a pessoa, vai ver a indisponibilidade dessa pessoa. E aí o que acontece? Acabou ali a DR, acabou ali a tentativa de apaziguar esse relacionamento, viu? Então, usa os recursos que você tem. Se esse recurso for mensagem, usa essa mensagem, tá? Usa os recursos mais propícios que você tiver para fazer com que esse diálogo vá para frente, viu? Olá, ai meninas, vocês estão conversando, tô achando ótimo isso. Conversem mesmo. Eu vou conseguir fazer uma live, primeiro sem o cachorro latir, segundo com vocês conversando ao vivo, viu? Pessoal, eu tô vendo aqui o horário da nossa live, tô vendo que a gente já tá no finalzinho. Eu espero que eu tenha respondido todas as dúvidas de vocês. Peço perdão pelo cachorro latindo, mas não tem jeito. Quando a gente tá fazendo qualquer coisa em casa, a gente viu. Então, pessoal, é o seguinte, vou pensar com muito carinho nessa live só para mulheres, um grupo fechado aí pra gente. E a gente se encontra por aí, viu? Quem quiser, então, esse questionário aí, viu, Mili? Pode me chamar. Xaxá, eu não sei o seu nome, mas você participou aqui, um beijo para você também. Lu, minha amiga. A Tati, a Ana, Dani, todo mundo que participou. Regina. Pessoal, Beto, Lídia, Paulinha, todo mundo que participou dessa live, desculpem pelos latidos do cachorro mais uma vez, desculpem pela internet que tá caindo aqui, mas são imprevistos que a gente tem que lidar, tanto eu quanto vocês, viu? Ana, te amo, linda, Lucimar, te amo. Eu vou deixar, Catiana, essa live, embora tenha ocorrido todos os imprevistos possíveis, conexão caindo, cachorro latindo, barulho, eu vou deixar salva, tá? Eu vou deixar salva e aí eu vou pensar com carinho nesse grupo. Olha, eu tô falando grupo, mas eu sou tão boca aberta porque eu não sei nem como fazer isso, tá? Eu vou estudar como é que faz isso, vou arrumar um tempinho pra gente se reunir, eu mando comunicação pra todo mundo, tá bom? Camila, linda. Então tá, pessoal,
Obrigada por todos vocês estarem aqui essa noite. Obrigada por suas questões, suas colocações, tá? Eu amo todos vocês, saibam que vocês abrilhantam as nossas quartas-feiras e quarta-feira que vem tem mais, tá? Eu não sei qual é o tema, mas aceito sugestões, tá bom? Qualquer coisa a gente vai se falando por aí no Instagram, podem me chamar no direct, no WhatsApp, tá? Então até... Mili, depois me escreve que você me ajuda nessa, tá bom? Um beijo a todos vocês, a todas vocês e até quarta que vem. Um beijo.